Olá, aqui é o Jordan do canal Eterna Busca e nesse vídeo de hoje nós vamos falar como as orquídeas conseguem hackear a internet das árvores e roubar informações, roubar nutrientes dessa rede. Então, se vocês quiserem saber melhor como é que as plantas conseguem estabelecer redes de comunicação entre si, se inscrevam aqui no nosso canal para vocês receberem todas as notificações de vídeos que saírem, ativando o sininho aqui. E também deixa o like aqui nesse vídeo para vocês não esquecerem depois. E nesse vídeo de hoje nós vamos aprofundar mais como é que se estabelece a relação das redes micorrízicas, trazendo exemplos e também particularmente trazendo a relação da família Orquidaceae. Nós vamos explicar melhor como as orquídeas se relacionam dentro da rede micorrízica, como elas conseguem hackear a rede e roubar informações e nutrientes de dentro dessa rede fungo-planta. Vamos começar então definindo melhor alguns termos para a gente introduzir o nosso vídeo. Vamos começar diferenciando dois termos muito importantes, que é o que são os organismos autotróficos e o que são os organismos heterotróficos. Quando a gente fala em organismo autotrófico, a gente está falando de seres que são capazes de produzir ou sintetizar o seu próprio alimento. Ou seja, o exemplo clássico são as plantas, as cianobactérias, né? Já os organismos heterotróficos são aqueles organismos que não conseguem produzir o próprio alimento, ou seja, eles dependem de consumir o alimento já processado por outros, como é o caso dos animais e dos fungos. Quando a gente pensa em uma planta micotrófica, a gente está descrevendo plantas que a maior parte ou quase toda a sua nutrição e necessidades de carbono, de água e nutrientes vem dos fungos. Ela sozinha não consegue esses nutrientes, né? Essa micoheterotrofia, e aqui o micoheterotrofia porque ela não produz o próprio alimento. Então, ele é um modo nutricional único, na qual as plantas são totalmente dependentes das redes micorrízicas, que nós explicamos lá, demos aquela introdução no nosso vídeo anterior. Então, se você ainda não assistiu, vai lá assistir também para vocês entenderem melhor esse nosso vídeo de agora. As plantas micoheterotróficas dependem totalmente da rede micorrízica para obter carbono e nutriente, ou seja, elas dependem disso para sobreviver. Existem cerca de 450 tipos de plantas que seriam classificadas como micoheterotróficas. E um exemplo disso são as plantas Exaletris, da família Orquidaceae, que vão se associar exclusivamente às Telephoraceae, Rusulaceae e Sebaceaceae, mostrando uma alta especificidade para as associações desses fungos micorrízicos. E essa característica de se unir aos fungos para obter os nutrientes vai surgir pelo menos 40 vezes em várias famílias de plantas diferentes de forma independente. E algumas famílias na qual elas surgiram são as Burmaniaceae, Corsiaceae, Ericaceae, Gentianaceae, Orquidaceae, entre várias outras. E sugeriu-se que essa forma de evolução e expansão de diversos nichos onde as plantas poderiam habitar durante o período do Eoceno permitiu que as famílias Orquidaceae e Burmaniaceae tivessem uma alta demanda por carbono, que elas não conseguiriam conseguir esse carbono direto da luz, porque elas começaram a habitar cada vez mais florestas muito sombreadas, então elas precisavam de uma forma independente de conseguir esse carbono. E essa forma foi através das redes micorrízicas, dessa associação fúngica. McKendrick e a sua equipe, nos anos 2000, forneceram a primeira confirmação do crescimento da orquídea micoheterotrófica Coralisa trifida chateline. Essa orquídea ela seria totalmente sustentada, a sua fonte toda de carbono e de nutrientes, da árvore vizinha a ela, que é a Betula pendula.
E a orquídea se conseguiria essa nutrição via os micélios fúngicos que ambas as plantas compartilhavam. Ou seja, ela dependia da rede micorrízica. E aí os cientistas descobriram que a orquídea ela tinha um ganho de massa de 6 a 14% a mais quando ela estava ligada na rede fúngica. E quando ela não estava conectada em uma rede fúngica, ela havia uma perda de crescimento de massa de 13%. Percebeu-se também que em uma floresta de abetos na América do Norte, descobriu-se que as redes micorrízicas elas facilitam a colonização de novas plantas dentro da floresta, assim como a transferência de nutrientes de uma planta para outra dentro da floresta. E um experimento numa casa de vegetação, na qual se usou traçadores de corantes, revelou que os carvalhos eles acessam a águas mais profundas com as suas raízes e a árvore redistribui essa água para os fungos micorrízicos na qual ela estava associada quando havia uma seca muito severa do solo. Ou seja, a árvore era responsável por manter o micélio dos fungos vivo enquanto não havia água disponível no ambiente. Ou seja, havia uma grande dependência também, tanto da planta com os fungos quanto do fungo com as plantas. Desse modo, a gente percebe que as redes micorrízicas elas vão facilitar que novas plantas se estabeleçam quando a floresta está perturbada, porque as plantas que já estão estabelecidas elas conseguem auxiliar o desenvolvimento de novas plantas ao redor delas. Como as redes micorrízicas elas estão onipresentes em praticamente todos os ecossistemas, isso levanta a possibilidade de que essas redes, estar dentro das redes é até mais importante para a estrutura das comunidades do que a própria competição. Porque uma planta, um fungo participar da rede pode fazer total diferença entre ele conseguir sobreviver ou morrer. Essa rede micorrízica ela vai modular como todo o ecossistema está funcionando, quantas plantas fazem parte, a variedade de plantas, como a gente comentou no nosso vídeo introdutório, né? Os fungos, eles produzem um sistema micelial muito extenso, né? Os seus rizomorfos, que vai aparecer aqui na tela, eles podem ter uma grande extensão, que aumenta, né, a conexão das plantas umas com as outras. Porém, essa grande extensão que esses micélios vão abranger, elas têm um alto preço, ou seja, elas demandam também carbono para se manterem em funcionamento correto, né? Esses custos que o fungo tem na medida em que ele cresce cada vez mais e vai colonizando, ou seja, ele vai se associando a mais e mais espécies e plantas diferentes, quem paga são as árvores que são associadas a ele. Essa conexão entre os fungos e as plantas, ela vai em duas vias. Os gastos que o fungo vai ter para se manter num tamanho tão grandioso vai ser dividido por todas as plantas que fazem parte da sua rede. Então, todas elas vão dar sua contribuição para que o fungo continue funcionando. Assim como o fungo vai depender delas para poder se desenvolver adequadamente e elas também vão depender do fungo para poderem se desenvolver adequadamente quando elas estão passando por uma situação de dificuldades, ou quando ela é uma planta mais jovem, ela não consegue acesso a tantos nutrientes, ou quando ela está em uma região que é mais pobre em nutrientes. Então, a rede compensa muitas falhas, né, que ela possa ter. Então, a gente percebe que quando uma planta jovem ela começa a crescer em um ambiente na qual já existe uma rede micorrízica ali e ela consegue se conectar dentro dessa rede, ela tem acesso a todos aqueles recursos e vantagens que aquela rede permite a ela. Ou seja, ela consegue crescer com muito mais facilidade do que uma planta que começa a se estabelecer, a crescer, uma planta jovem, num local que não tenha nenhuma rede, ou que ela não tenha feito parte da rede. Ela vai ter muito mais dificuldade para crescer ali. E outro potencial das redes micorrízicas, para além de fornecer os nutrientes e a água, é que elas também podem agir como uma rota de hormônios vegetais e também de outras moléculas de sinalização.
Song et al., em 2010, eles descobriram que as redes micorrízicas facilitam a sinalização de defesa entre plantas de tomate que estavam conectadas entre si através de um fungo, o Glomus mosaici. Ou seja, os tomates, ao fim que estavam conectados na rede, aumentaram a sua resistência quando uma das plantas foi contaminada. Ou seja, as plantas que não foram contaminadas, mas que estavam conectadas na rede, aumentaram a sua expressão gênica relacionadas à defesa de patógenos e também a sua atividade enzimática para defendê-la contra patógenos. Ou seja, a informação de que houve um ataque em uma das plantas que estava fazendo parte da rede de um patógeno, avisou-se a todas as outras plantas rapidamente para elas se precaverem de que elas possivelmente poderiam ficar infectadas. Tal como a gente já falou num dos nossos outros vídeos sobre as plantas, né, sobre a comunicação das plantas. E aqui a gente está explicando melhor uma das outras possíveis vias que as plantas se comunicam, né? Esse é um outro grande paralelo que as plantas, que essa rede micorrízica tem com a questão da internet, nossa, né? Que é para troca de informação, fluxo de informação, né? E outra grande vantagem é que essas redes, além de defender contra patógenos, as plantas também podem liberar nas redes compostos aleloquímicos, ou seja, compostos que vão servir vão se acumulando no solo, vão impedir que plantas diferentes cresçam ao redor dela, cresçam ao redor da rede, fazendo com que ela seja a planta dominante naquela região, né? E aí uma questão aqui interessante que nós temos que pensar por que o fungo daria carbono para uma planta? Qual que seria a vantagem, né? E aí eles perceberam que a resposta para isso estaria numa molécula chamada de glutamina. A glutamina, ela contém 5 átomos de carbono para cada 2 átomos de nitrogênio. E ela é a molécula primária através do qual o nitrogênio ele é transferido para os fungos na rede micorrízica. O fungo ele vai transferir quantidades altas de glutamina para as plantas que estão conectadas a ele na rede micorrízica. E a planta vai dar, em troca de ganhar esse subsídio de nitrogênio e de carbono que está vindo junto, mais carbono para o fungo. Então, nessa relação, o fungo ele vai ganhar da planta os recursos que o limitam a se desenvolver, em troca dessa molécula e desse crescimento. Então, a planta também dá para o fungo parte de carbonos também, para que o fungo continue o seu desenvolvimento e crescimento, né? Esses recursos que são transportados dentro da rede, dentro das redes micorrízicas, eles vão correr de acordo com a oferta e a demanda das comunidades vegetais, formando um complexo sistema de comércio subterrâneo. Ou seja, as plantas que fazem parte da rede, existem plantas que têm uma demanda por carbono, por exemplo, muito maior, porque elas crescem mais, elas estão mais no sol, por exemplo, enquanto que tem outras plantas que crescem menos ou estão na sombra, por exemplo. Então, se ela faz parte da mesma rede, elas vão puxar nutrientes para si de formas diferenciadas, ou elas vão dar nutrientes de formas diferenciadas. Por exemplo, o caso da orquídea que a gente comentou, ela não dá nutriente na rede, ela pega para si, ela hackeia, ela é capaz de entrar dentro do sistema e pegar para si sem oferecer nada em troca, porque ela não está fazendo fotossíntese e tudo mais, ela já pega pronto. Só que para a árvore, por exemplo, uma árvore maior que faz parte da rede, não é tão desvantajoso assim doar nutrientes e água e tudo mais, porque ela pode ser recompensada, né, no futuro de uma relação na qual ela possa estar em uma situação mais vulnerável. Em uma situação de seca ou de ataques, ela pode ser avisada ou receber nutrientes das outras plantas. Por isso, ainda que não haja uma certeza de que ela vai receber aquele auxílio em troca, ela ainda assim é mais vantajoso ela participar daquela rede. Porque algumas plantas que crescem na sombra, particularmente
plantas jovens de plantas muito grandes de uma floresta, árvores que ficam 40 metros de altura, por exemplo, elas dependem de uma grande quantidade de luz. Mas as suas filhas, que estão nascendo no chão da floresta, o chão da floresta é muito escuro, tem muito pouca luz. Então, essas plantas que estão nascendo ali dependem totalmente dos adultos para receber a quantidade adequada de carbono para se desenvolver. Então, a gente percebe que há esse fluxo, enquanto há alguém que quer o nutriente, quer o carbono, há alguém que pode oferecer. Então, há essa relação de troca, né? E, num dos nossos vídeos futuros, nós vamos explicar melhor essa questão do mercado biológico, como que funciona essa questão de troca e de interesse no que um serviço ou um produto que um ser pode oferecer para o outro, né? Nós vamos abordar como é que se dá essa relação entre os organismos, né? Que é muito parecido com o nosso mercado humano, o nosso mercado econômico, que se existe alguém que está vendendo algo, existe alguém que está interessado em comprar. E aí depende das relações entre um e outro para que o sistema vá se desenvolvendo. E quanto mais indivíduos e coisas que estão dentro dessa rede, dentro desse sistema, mais complexo é esse sistema de troca e de venda, né? Tal como acontece no caso dos seres vivos e da rede micorrízica. Para esse vídeo, era isso que eu queria trazer esse panorama muito interessante da comunicação das plantas, que é um assunto que poucas pessoas acabam comentando e que às vezes é conhecido popularmente, né, como a internet das árvores, que é como é que uma floresta inteira se comunica. Uma floresta inteira estaria conectada, tal como muito parecido com a floresta do Avatar. Então, as plantas, elas estão muito mais vivas numa sociedade, digamos assim, muito mais complexa do que nós imaginamos. Então, nós temos muito a aprender ainda quando a gente vai estudando melhor como se dá essas relações, comportamentos e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, deixem o seu like aqui no nosso vídeo. E também deixa aqui nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês têm a sugestão de algum outro tema para a gente tratar aqui no canal. Então, também se inscrevam aqui no nosso canal, se vocês não forem inscritos ainda, para vocês não perderem as notificações dos próximos vídeos que forem sair aqui. E também ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!